Cumprimento a todos e agradeço ao ilustre presidente da Academia Mineira de Letras, Dr. Rogério Faria Tavares, o honroso convite para me dirigir ao seleto público que acompanha as atividades dessa instituição, célula máter da cultura de Minas Gerais, e também a oportunidade de falar sobre Maria Helena Cardoso, a memorialista mineira que, embora ainda seja desconhecida por alguns, encantou e encanta a todos que a leem. Eu mesma confesso que não a conhecia, até que numa feira de livros, aqui em Belo Horizonte, fui atraída por um título num livro que estava no cantinho da prateleira, Por Onde Andou o Meu Coração, 1967. Em um cantinho da prateleira, muito também porque as escritas femininas, elas ficam menos visíveis do que as masculinas, e nós sabemos disso. Li a orelha. Peguei o livro e li a orelha. E tinha assim: Maria Helena Cardoso nasceu em Diamantina em 1903, morou um ano em Curvelo, etc, etc, etc. Um pouco mais abaixo tinha assim: em seguida, palavras de Carlos Drummond de Andrade, livro dos mais encantadores que já li, com cheiro de terra, de interior e de infância. A leitura apenas desse fragmento, que eu encontraria, depois de ler as 537 páginas desse livro e os 186 pequenos capítulos, já conseguiram me encantar a ponto de eu pensar em fazer um novo doutorado, agora em literatura brasileira, para estudar a obra de Maria Helena Cardoso. E isto porque, ao ler os outros dois livros dela, Vida, Vida, que foi lançado em 1973, e Sonata Perdida, em 1979, eu vi que o que eu queria estudar, o mote da minha tese, seria autobiografia, biografia e biografia ficcional. E nesses 3 livros eu encontrava argumento para fazer esse estudo completo dessas 3 coisas que parecem muito parecidas, mas na verdade não são tanto assim. Bom, Por Onde Andou Meu Coração não é uma obra só da vida da autora, mas é um ponto de entrecruzamento entre essas outras 2 obras. Porque eu vou explicar para vocês. Por Onde Andou Meu Coração, Maria Helena fala muito de si, fala muito da infância, das experiências vividas na infância, das experiências vistas e vividas com a mãe, com a avó, com as tias, que eram costureiras, com os amigos, com as brincadeiras de rua, com as festas populares. E ela fala com uma delicadeza e um encantamento tal que eu acho que qualquer um de nós que já viveu ou conviveu por algum tempo na vida com cidades do interior ou com parentes no interior vai se identificar imediatamente com Maria Helena Cardoso, com a vida que ela conta em Curvelo e mais tarde em Belo Horizonte. E nesse livro, Por Onde Andou Meu Coração, ela detalha muito essas coisas. Ela fala muito de si. Já no segundo livro, O Vida, Vida, que ela lançou em 1973, ela vai falar muito do irmão. Ela vai falar muito do irmão famoso, que daqui a pouco vocês vão saber quem é. Ela vai falar muito mais da vida dele, mais das dores dele e do acompanhamento dela da vida dele. E no terceiro livro, no Sonata Perdida, ela reúne esses 2 elementos e aí sim ela vai fazer um romance ficcional. Mas é um romance ficcional de uma forma tal que ela pega as mesmas coisas do primeiro livro e do segundo livro e entrelaça de uma maneira tal que você não se sente, que você às vezes fica em dúvida, é ficção ou não é ficção. Então, esses 3 livros me deram base para
estudar esses 3 temas: autobiografia, biografia e biografia ficcional. Bom, Maria Helena, nos 3 livros, ela tem a capacidade de falar com uma sutileza, com uma delicadeza tamanha. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, da palavra saudade. A saudade, nos livros de Maria Helena, é um leitmotiv. Está em tudo, está em todos os livros, em todas as frases, em todas as lembranças e as memórias. Então ela fala nessa palavra que é tão rica, que é tão nossa, da nossa língua maravilhosa, da nossa língua portuguesa maravilhosa, que nos encanta desde o começo. Eu vou falar um pouquinho dela agora. Maria Helena Cardoso nasceu em Diamantina em 24 de maio de 1903. Filha de Joaquim Lúcio Cardoso, o Quincas, e Maria Venceslina Cardoso, a Nhanhá. Eu fiz questão de também falar esses 2 apelidos aqui, porque é muito interessante como ela aborda as pessoas, os amigos, pelos apelidos. E qualquer um de nós também que já conviveu no interior, a gente sabe que nas cidades de interior as pessoas são muito tratadas pelos apelidos. É uma forma carinhosa, uma forma íntima de se falar uns dos outros. Então, ela conta muito, ela fala muito dos apelidos. Esse casal, o Quincas e a Nhanhá, tiveram 6 filhos. Então, ela vai falar dos filhos Regina, Maria Helena, Adalto e etc. Ela vai falar muito deles pelos apelidos. Então, ela vai dizer Zizina, Dalto, Lelena, como ela era muito chamada, e Nonô. Nonô é ninguém mais do que o nosso querido, o nosso famoso escritor Lúcio Cardoso. E aí nós vamos ver durante essa escrita dela, essa quantidade de apelidos afetuosos e carinhosos. Bom, com 1 ano de idade, a família se mudou para Curvelo e lá em Curvelo, Maria Helena fez o curso primário. Estudou lá até mais ou menos 10 anos, 11 anos, quando a família se mudou para Belo Horizonte. Veio para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, ela fez o curso secundário, naquela época chamava-se assim, o ginásio, né? Depois, ela se matriculou na Faculdade de Farmácia, que era contígua à Faculdade de Medicina aqui em Belo Horizonte. Ela não fez farmácia por opção, por gostar, não. Na verdade, ela fez para agradar ao pai. O pai queria que ela fizesse farmácia. As moças, principalmente as moças, as mulheres, elas eram muito guiadas pelas preferências paternas, o patriarcado era muito mais eficiente, muito mais forte do que é hoje. E aí Maria Helena fez farmácia, mas ela nunca exerceu essa profissão. Quando ela terminou o curso, em 1967, a família foi para o Rio de Janeiro. Ela e a mãe foram para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela trabalhou no Hospital Samaritano. Depois essa instituição fechou e ela passou a trabalhar no Grupo Atlântica de Seguros. Ela ficou lá até 1967, quando se aposentou. Mas talvez isso ela tenha retardado também, por isto, o tempo da escrita. Isto talvez tenha sido uma das razões. A família lutava com muita dificuldade e ela precisava trabalhar para sobreviver. Mas tinha outra grande razão que a fez demorar a entrar na escrita em si, na publicação e etc. Por quê? O irmão já era famoso, Lúcio já era famoso na época, e a casa da família era frequentada já por intelectuais renomados, o Valmir Ayala, a Maria Alice Barroso. Eram pessoas que viviam no ciclo que o Lúcio frequentava. Isso a fez ter um certo
respeito, até um respeito exagerado pelo escritor. E ela também tinha uma admiração fora do comum pelo Lúcio. Isso aí também, quando ela foi sugerida a escrever, ela disse: não sou escritora. Eu vou contar aqui para vocês como que ela começou a escrever. Escritor é o Lúcio, eu não sou escritora. Ela tinha esse respeito enorme pelo artista, pelo escritor, pelo intelectual e muito também pelo irmão. Bom, mas ela demorou, mas quando ela começou a lançar os livros, ela até se espantou porque ela logo foi reconhecida como uma grande memorialista. Ela foi reconhecida e comparada até a Helena Morley, a Maria da Glória Dávila e ao Francisco de Paula Ferreira, que foi um grande memorialista mineiro. Recebeu títulos como Fernando Chinagre, o Jabuti, etc. Bom, eu não posso ficar muito tempo falando aqui só da vida de Maria Helena. Maria Helena viveu até os 94 anos, faleceu em 1997 no Rio de Janeiro, no mesmo apartamento onde ela morou até os últimos anos de vida, em Ipanema. Agora nós vamos falar do memorialismo, um pouquinho. O memorialismo é totalmente ligado à biografia, à autobiografia e à biografia ficcional. E nós sabemos perfeitamente que não existe memorialismo sem saudade. Não existe. E como eu falei para vocês, ela usou desta palavra extraordinariamente bem. Ela fez disto, ela fez dessa escrita dela, dessas memórias dela, o que há de mais belo na vida, com uma espontaneidade, com uma naturalidade, e digo até com uma certa humildade, uma coisa tão simples, que, primeiro, eu fiquei me lembrando de Agamben. Ele dizia: quanto mais livre a criação, mais reveladora ela vai ser. Também Walter Benjamin, que ressaltava que quanto maior a naturalidade do narrador, mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte ou do leitor. E é isso que acontece com a escrita de Maria Helena. Maria Alice Barroso, uma vez, numa entrevista, também falou assim, que a escrita da Maria Helena era tão simples, era tão fácil de captar, que muitas pessoas naquela época achavam que podiam ser escritoras, que podiam ser memorialistas. Aí é muito fácil, é só contar o que te aconteceu. E ela incentivou, inclusive, muita gente a querer ser uma memorialista. As pessoas achavam que era muito fácil fazer aquilo. Bom, agora esse livro não é apenas um diário, contando, por exemplo, da mãe. Ela fala da mãe com um carinho extraordinário, como uma guerreira, uma mulher forte, uma mulher fora do comum, uma mulher que punha acima de tudo o ensino, a instrução, a cultura dos filhos, porque ela tinha esse desejo de que os filhos tivessem muito mais do que ela teve por falta de oportunidade. Então, esta mulher viveu para isto. Ela abriu mão até da vida pessoal para que esses filhos pudessem estudar nas melhores escolas. E ela conseguiu. Então, ela fala dessa mãe com toda essa admiração. E ela ainda ressalta que essa mãe, embora trabalhasse muito, embora lutasse muito com as dificuldades, com os reveses da vida, essa mãe também que ensinou aos filhos os primeiros passos dentro dos conhecimentos, dos parcos conhecimentos que ela tinha, mas que, apesar disso tudo, desse tempo todo tomado, ela nunca deixou de dar carinho e atenção a esses filhos.
Isto porque, talvez para compensar a ausência do pai. O pai era muito ausente. O pai era um aventureiro. Ele viajava muito. E ela sentia que ele fazia muita falta aos filhos. Então, ela compensava os filhos. Quer dizer, uma mãe extraordinária, uma mãe de 6 filhos que lutava com dificuldade e que pensava nisso tudo e que punha a cultura dos filhos, o conhecimento dos filhos acima de tudo. Ela falava da avó também, ela fala da avó nesse livro com um carinho muito especial. Era aquela avó que na hora das necessidades a gente corre para o lado dela, a avó que todas nós gostaríamos de ser e que lutamos para ser, aquela avó que acolhe sempre, mas também uma avó enérgica, uma avó que era a matriarca da família e que tinha punho firme com todos os filhos e que mais que acolhia todos os filhos nas horas mais necessárias. Ela fala das tias, as tias eram costureiras. Ela fala das tias que ganhavam a vida na máquina de costura, das pessoas que se reuniam na casa para ajudar na costura, para ajudar nos bordados, nas coisas que elas faziam para ganhar a vida. E é muito interessante que essa costura, essa parte da costura na vida de Maria Helena Cardoso, ela tem uma influência, ela é muito metaforizada, né, na obra dela. Por quê? Maria Helena corta e recorta. Maria Helena emenda e remenda. Todos nós sabemos que a memória não é completa. Por mais que você queira e que você ache que você lembra de tudo, não é possível. Existem as lacunas. E as lacunas têm que ser preenchidas de alguma forma. Normalmente elas são preenchidas ficcionalmente. E Maria Helena, a costura ela metaforiza a costura de uma forma tão maravilhosa que dá para a gente perceber assim que ali ela cortou, mas na frente ela remendou. Ali ela emenda, ela pega alguma coisa que ela relembra de muito tempo. Alguma coisa ela remenda porque ela sabe que ela não pode contar a verdade exatamente. Então, a costura é uma metáfora muito importante na obra dela. E aí, ela fala nisso tudo, mas ela fala também nos amigos, nas festas religiosas, nas coroações, no desejo das crianças de coroarem, de serem a que colocariam a coroa. São em Nossa Senhora, nas festas no mês de maio, e a gente sabe que no interior tinha muito disso, principalmente naqueles anos de 1900, nos primeiros anos de 1900, 1910, 1900 e até 1960. Isso era muito comum nas cidades do interior, não é? Mas ela não fala só disso, ela fala muito de si também. Ela se constrói. Ela se constrói na sua própria escrita. E para passar isto para que os outros a entendam. Então, Por Onde Andou Meu Coração é um mergulho no seu passado, nos fatos vividos e revividos. E aí eu vou falar para vocês agora um pouquinho dos livros, né? Os livros são esses 3 aqui, gente. O Por Onde Andou Meu Coração, que é de 1967, eles estão todos marcados assim, porque eles foram minhas muletas no meu doutorado. Esses 3 livros, Por Onde Andou Meu Coração, Vida, Vida, que é a biografia, e o Sonata Perdido, os 3 livros, eles estão entrelaçados numa conjugação de apuro estético e social. E eles penetram no mais íntimo do leitor, nas suas mais recônditas memórias, porque ela vivencia e revive todas as histórias. Então vamos ver.
como que surgiram esses livros? Por Onde Andou Meu Coração? A história desse livro começa numa tarde de 1960, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, quando Maria Helena estava passeando com Valmir Ayala. Valmir Ayala já era, como eu já disse para vocês, um grande escritor, amigo da família, vivia na família, então convivia com todos. Eles estavam passeando e ela começou a contar as histórias. Ela era uma excelente contadora de histórias. Ela começou a contar as histórias das saudades que ela tinha, das memórias que ela tinha de Curvelo, da infância, disso tudo que eu já falei com vocês, da mãe, do pai, dos amigos, das brincadeiras, das festas e até das rixas políticas, porque o interior tinha aquela divisão de partidos políticos, então a cidade se dividia em dois partidos e aqueles que eram adeptos de um eram totalmente inimigos dos que eram adeptos do outro. Então ela lembrava disso, assim, às vezes rindo, às vezes com um certo receio, às vezes com carinho. E ela contando essas histórias, foi quando Valmir Ayala falou para ela assim: por que você não escreve isso? Passa isso para um livro. Ela respondeu: não sou escritora. Aí ele disse assim: mas não precisa ser escritora. Faça, escreva do jeito que você está falando. Ela falou assim: mas isto é... Quem é o escritor da família é o Lúcio. Ela falou assim: mas não precisa ser escritor. Você passa isso para o livro? Ela falou assim: não, mas eu não vou fazer isso, por quê? E depois? E se esse livro for publicado? E se eu precisar dar noite de autógrafos? Eu nunca vou saber me comportar num evento desse. Nessa altura, ela já tinha idade, já não era mais uma menina. E aí ele falou assim: não, isso aí são coisas que se resolvem depois. Escreve esse livro, põe isso no papel e mostre para as pessoas, quem sabe. E aí ela responde para ele: eu vou escrever, mas só para os amigos, para preservar do nada tudo isto que amei e que não volta mais. E ela fez isso. Ela preservou do nada, segundo ela, mas que não era do nada, era do tudo, porque a memória era muito boa. Então ela preservou e manteve acesa a chama do amor pela vida através da literatura, através da escrita, através da leitura. Uma coisa que eu me esqueci de falar é que Maria Helena Cardoso sempre foi uma voraz leitora, desde menina. No tempo que às meninas era proibido ler qualquer coisa. Então ela lia escondido, ela pegava escondido livros dos irmãos, ela pedia emprestado, ela lia debaixo da cama, ela lia em cima das árvores, porque não era permitido que as meninas naquela época lessem qualquer coisa. Bom, e aí Maria Helena escreve o livro e esse Por Onde Andou o Meu Coração, aí ela descreve com todas as minúcias, com todos os detalhes, com todo aquele esmero de uma grande memorialista iniciante, né? Porque era o primeiro livro da vida dela. E ela escreve uma coisa muito interessante que ela põe no livro e que ela nos deixa assim, muito à vontade também, é quando a família vem para Belo Horizonte. Ela já estava com 10, 11 anos. O mesmo medo que ela mostrou para o Valmir, de ter que um dia enfrentar um público, de ter que um dia dar autógrafos, de responder a repórteres, por acaso ela fizesse algum sucesso, esse mesmo medo, ela deixa bem claro no livro que ela sentiu quando veio para Belo Horizonte. E é uma coisa que qualquer menina, qualquer mocinha que saia do interior e venha para a cidade grande, é claro que ela vai ter esse medo. É claro que ela vai ter pânico até, porque ela é uma menina da roça.
ela se veste como uma menina da roça, ela fala como uma menina da roça, e quando ela chega, ela tem aquele choque de cultura. As meninas da cidade são diferentes. As meninas da cidade já se vestem diferentes. Elas riem das outras. As meninas da cidade são muito mais extrovertidas. Aí as meninas da roça vêm e elas custam a se encaixar. Embora Maria Helena nunca tenha sido, na cidade dela, uma menina introvertida, ela era fácil de fazer amigas, mas o medo de enfrentar o diferente sempre a perseguiu. Inclusive, quando ela escreveu Vida, Vida, ela custou muito a deixar publicar o Vida, Vida, porque ela falou assim, vou ter que enfrentar outra vez o público. E aí ela deixou muito tempo para publicar a Vida, Vida. Então foi uma timidez e um medo que acompanhou a vida inteira. E ela deixa isso muito claro para a gente. Bom, então, falando do pai dela, também é um outro detalhe que eu quero frisar, talvez até para realçar um pouco o valor da mãe. O seu Quincas era um homem sedutor, era um homem bonito, era um homem que falava bem e que encantava todas as pessoas. Então as filhas eram também encantadas com ele. As filhas achavam ele o máximo. Mas ele era o máximo de pai porque ele era aquele pai desestabilizado financeiramente. Por quê? O que ele fazia? Ele trabalhava, ele viajava para trabalhar. Trabalhava, ganhava algum dinheiro, voltava para casa. Chegava em casa, ele fazia todas as vontades dos filhos. Então ele gastava sem o menor método. Ele gastava, comprava o que eles queriam, esbanjava, chegava a ser esbanjador. As meninas, por exemplo, queriam um guarda-roupa novo para o quarto. Era uma coisa cara na época. Jamais a mãe permitiria que se fizesse uma compra desse mote. Eles não podiam. O pai dava roupas, comprava roupas e etc, etc, etc. Então as filhas eram encantadas com ele. Mas elas também entendiam que essa desestabilização financeira dele, desse homem sonhador, né? Ela deixava a família viver muito instavelmente, muito em altos e baixos. Ora muito bem, ora até passando sérias privações. Privações mesmo, até privações alimentares. Então, quando ele ia embora, ficava um pouquinho de dinheiro, eles usavam esse dinheiro por pouco tempo e logo o dinheiro acabava e a vida continuava a ficar cada dia mais difícil, né? Maria Helena também ela vai registrar nesse livro, e aí eu acho que como mulher ela registra com muita humildade, porque nós mulheres não gostamos que os nossos fracassos sentimentais sejam expostos. E ela não teve esta vaidade. Ela teve um relacionamento de quase 10 anos, ou mais um pouquinho de que 10 anos, com um alemão no Rio de Janeiro. E esse alemão a decepcionou muito. Ele, numa época, ele falou que precisava voltar à Alemanha por causa da guerra, porque o país estava em guerra e que ele estava muito preocupado com a família, com as pessoas, os amigos, e que ele precisava visitar a Alemanha, mas que ele voltaria logo. E ele vai para a Alemanha passar 3 meses. Claro, naquele tempo não se passava pouco, porque ia de navio. Então ele vai para a Alemanha passar 3 meses e, a princípio, ele escrevia para ela com uma certa frequência, depois ele vai escasseando as escritas, etc. E quando ele anuncia que ele vai chegar, ela vai esperá-lo no porto e ele volta casado. Volta casado com a ex-mulher de um primo. Foi uma decepção e ela conta isto com uma humildade que é encantador também da parte dela. Essa simplicidade para contar essa decepção. Bom, esse caso,
esse casamento, ela entendeu depois, ela era muito apaixonada por ele, ele logo se desinteressou desse casamento, ele continuou procurando para conversar e etc, e ela atendia, até que essa mulher falece, ele teve duas filhas, e ela volta a encontrá-lo muitos anos depois, já com as filhas mocinhas e tudo, e até no final da vida dele, ela ainda dá a ele um apoio psicológico, um apoio na vida, na doença dele. Uma outra coisa muito interessante desse livro é o título, Por Onde Andou o Meu Coração. Foi inspirado num poema de Cecília Meirelles. Eu faço questão de ler esse poema para vocês, porque também gosto muito de Cecília Meirelles. Pousa sobre esses espetáculos infatigáveis uma sonora ou silenciosa canção. Flor do espírito, desinteressada e efêmera. Por ela, os homens te conhecerão. Por ela, os tempos versáteis saberão que o mundo ficou mais belo, ainda que inutilmente, quando por ele andou teu coração. Foi um aproveitamento, foi delicioso ela pegar esta frase, que o mundo ficava muito mais belo quando por ele andou teu coração, e ela colocar no livro dela, no primeiro livro dela, Por Onde Andou o Meu Coração. E também nesse título tão bonito, Por Onde Andou o Meu Coração, o Paulinho da Viola, ele fez um samba que ficou muito famoso e que chama Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Ele conta numa entrevista que o título ele se baseou o título do samba foi em Por Onde Andou Meu Coração. Eu aproveitei, entrei nessa vibe, como dizem os meninos hoje, de tirar alguma coisa de algum livro, e quando eu publiquei a minha tese de doutorado, eu fui também num fragmento do livro de Por Onde Andou Meu Coração, que ela diz que escreveu tudo e que tudo que ela fez foi para aplacar uma grande saudade. Eu também roubei dela esse título, me apropriei dela, um título de uma frase dela para pôr no meu livro. Bom, Por Onde Andou Meu Coração, minha gente, antes de tudo, um documento humano dos mais expressivos da literatura brasileira. Ele foi apontado como um romance aparentemente um romance importante por guardar o banal e o transitório. E é por isso também que às vezes Maria Helena foi comparada a Cecília Meirelles, porque Cecília Meirelles também eletrizava o cotidiano. E uma outra coisa, o memorialismo de Maria Helena, ele não apresenta ressentimento, muito comum nas outras obras memorialistas. Agora o segundo livro de Maria Helena, o Vida Vida. Vida Vida, a escritora traz à baila os sentimentos e a arte de viver, porém permitindo que a ênfase do livro recaia sobre si, na relação dela com o irmão amado, com Lúcio, narrando toda a tragédia que abateu sobre ele. Tudo a partir da emoção e do sofrimento que ela experimentou e que ela vivenciou. A autora se abre para o amplo leque das relações intersubjetivas. Então, ela sai dela e ela vai fazer isso. E ela dissolve o próprio eu numa extensa rede de relações. O livro começa assim: Noite horrível. Nunca mais ela sairá da minha memória. Noite que mudou completamente as nossas vidas. Nunca mais esquecerei essa data, 7 de dezembro de 1962. E assim começa o calvário de Maria Helena. Lúcio Cardoso,
em plena atividade artística, em pleno vigor, tinha tido um acidente vascular cerebral, um AVC. Depois de lutar semanas no hospital para se recuperar, depois de dias e dias de penúria, ele recebe alta. E aí, ele recebe alta e podia ir para casa, mas ele não vai para casa. Ele não tem mais condição. Ele vai para a casa dela, porque ele tinha ficado... Ele não tinha mais condição de viver sozinha. Então, ele tinha ficado hemiplégico do lado direito, ele tinha ficado disártrico e ele sofreu ainda uma afasia. Como viver sozinho? E aí a luta foi enorme, porque este homem, com tanta riqueza e tanta capacidade intelectual, se viu obrigado a parar tudo por algum tempo. É claro que isso gerou depressão, sofrimento, e para os dois. Eu poderia ficar aqui falando mais tempo sobre esse livro, embora esse livro ele seja triste. Mas Maria Helena também conseguiu intercalar com a tristeza, ela conseguiu intercalar a música, que era um elo entre ela e Lúcio desde a juventude. Então ela trouxe para essa casa triste os amigos. Ela fazia reuniões com música e ela trouxe entre os quintetos, os quartetos, as sonatas, ela trouxe Mozart, Beethoven, Schumann, Schubert, e ela fazia verdadeiros eventos na casa dela para amenizar a dor que eles já estavam sentindo. E outra coisa interessante desse livro é que, da mesma forma que o Valmir Ayala sugeriu Maria Helena escrever sobre a vida dela para fazer Por Onde Andou Meu Coração, Clarice Lispector, que era uma grande amiga de Lúcio, dizem até que foi a grande paixão da vida dela, pediu a Maria Helena que escrevesse sobre ele, que escrevesse dos anseios dele, das algemas que ele se viu obrigado a ficar atadas, das angústias profundas. E ainda pediu que ela falasse das casmurrices dele, da teimosia, porque antes ele tinha tido alguns sintomas que ele poderia ter um AVC, mas os amigos falavam, você precisa se cuidar, Lúcio, e ele falava, isso é bobagem. Até que ele se defrontou com a tragédia, não é? Então, é muito interessante também esses dois incentivadores da obra de Maria Helena. E agora eu vou falar rapidinho da Sonata Perdida, que ela lançou esse livro em 1979. Como eu já disse para vocês, ela também demorou, porque ela também tinha medo de enfrentar o público. E é aí que ela faz uma autoficção. O livro começa assim. A primeira frase desse livro é assim. Silvia abriu os olhos e viu Inês, que sorria para ela. Ela pega esses nomes, Silvia e Inês, ela se vale desses nomes para fazer a ficção. Mas depois Maria Alice Barroso disse que Maria Helena Cardoso, ela escreveu esse livro não foi para contribuir com a história do romance, mas para dar romance às suas histórias. Porque ela entrelaça tão bem, ela costura tão bem, e é aí que eu falo que ela metaforiza muito a costura, ela costura tão bem esse tema, esses personagens fictícios com os da vida real, como ela fala do Jacques, que a gente vê perfeitamente que é o Hans, o alemão. Ela fala do Aldo, que é perfeitamente o Lúcio, o Nonô, que às vezes você está lendo Sonata Perdida e pensa, será que eu estou nesse livro mesmo ou eu estou lendo os outros dois? De tão bem entrelaçado que a ficção, a autoficção está dentro da ficção, da biografia e da autobiografia. Então, ela diz também, foi um custo escrever esse livro,
mas foi indispensável na minha luta contra uma possível arteriosclerose. Arteriosclerose, meus amigos, é o que hoje a gente chama de Alzheimer, né? Mal de Alzheimer. E ela terminou os dias dela com Alzheimer. Mas ela dizia, eu precisava continuar escrevendo porque eu era uma velha de já 76 anos e precisava de exercício mental. E ela foi uma velha, ela já se julgava uma velha com 76 anos, mas ela foi uma pessoa que ela fez um sucesso nessa época e ela conseguiu reviver. E, através desse olhar em direção ao passado, ela conseguiu reviver as experiências que ela desejou que fossem conhecidas numa tentativa de fixar essas reminiscências para serem vistas através das janelas do tempo. Enfim, caros amigos, deixemos que o tecido delicado das palavras desta grande memorialista, romancista e ficcionista nos envolva e nos liberte. Aprendamos com ela que escrever e ler é pura e simplesmente viver. Muito obrigada.